aí, pessoal do segundo ano, né? Estamos juntos aí novamente, né? Dessa vez para continuar nossas transformações gasosas. Eu ponho aqui o carão bem perto aqui só para o Ariel ter trabalho depois de editar, tá bom? Mas nós estamos aqui para uma aula sobre as transformações. Você lembra que na última aula nós trabalhamos a transformação conhecida como transformação isotérmica, que era uma transformação que ocorria à mesma temperatura. Sempre recapitulando as três variáveis das transformações: pressão, volume, temperatura. A famosa lei de Boyle que nós vimos na aula anterior, que falava sobre a transformação isotérmica, trabalhava a temperatura constante, então a pressão variava em função do volume, né? Hoje nós vamos conhecer uma segunda transformação, conhecida para nós como transformação isobárica, né? O termo bária, tá, gente, vem de pressão, né? Por isso que a gente tem um aparelho de medir pressão, é o barômetro, né? Vem de pressão. Então imagine uma transformação isobárica aqui, onde nós temos a pressão constante. Mas o que seria essa pressão constante? Vamos supor que eu tenho um gás aqui, que ocupa um volume inicial, temos aqui uma pressão inicial P0 e uma temperatura inicial T0. Vamos supor que eu venho aqui e começo a aquecer. Você viu que na hora que eu começo a aquecer, eu estou fornecendo energia térmica. Se eu estou fornecendo energia térmica, primeira componente que vai variar, a temperatura. Porque se ele está recebendo energia, está variando energia interna, as moléculas vão agitar mais, a temperatura vai aumentar. Então vai ter uma variação de temperatura. Logicamente, como as moléculas ficam mais agitadas, elas vão começar a pressionar. Vamos supor que esse êmbolozinho que tem aqui em cima, ele não tenha resistência nenhuma. Então, assim que ele começa a pressionar, ele começa a dilatar. De tal maneira que a pressão aqui e a pressão aqui, ela fica a mesma. Ela vai dilatar até o momento que a pressão fique a mesma. Então, nota-se que eu atingi um volume final V, uma temperatura T final. No entanto, a minha pressão ficou constante. Por quê? Porque esse êmbolo aqui, ele não tem atrito nenhum. Então, ele dilata com muita facilidade. Ele não oferece resistência à dilatação do gás. Então, nesse caso, nós temos uma transformação isobárica. Na aula passada eu falei para vocês do polvotor igual a PVT. Situação do gás antes, situação do gás depois. Se por acaso a pressão do gás ela é constante, você viu que ela não vai mudar. Se ela não vai mudar, viram que o voto aqui é igual a VT, né? Onde eu disse que o volume inicial dividido pela temperatura inicial é o volume final pela temperatura final. Uma coisa muito importante que você tem que saber, tá, gente? É uma relação direta entre elas. Se o volume aumentar, a temperatura também aumenta, tá? Essa situação é importante que você perceba nessa situação. É uma relação direta. Então, se você viu que na hora que eu aqueci aqui, a temperatura aumentou porque as moléculas agitaram mais. Em consequência disso, o volume também aumentou, tá? Lembrando que temperatura aqui sempre medida em Kelvin, tá? Sempre medida em Kelvin. Se a temperatura é sempre medida em Kelvin, lembre-se que a temperatura em Kelvin aqui é a temperatura em Celsius mais 273, tá bom? Como é que isso aí ficaria expresso no gráfico pressão-volume? Como é que isso aí ficaria expresso nessa situação? Muito simples, né? Vamos supor, né, que eu tenho aqui um ponto A, qualquer que seja ele aqui, que apresenta um volume V0 e uma pressão P0, né? Vamos supor que eu aqueci, vamos fazer o que eu fiz aqui, eu aqueci essa substância. Se eu aqueci a substância, eu teria uma mudança de temperatura. Lembre-se que isso aqui, tá, gente, está naquela isoterma aqui. Se eu tive uma variação de temperatura, a tendência é que ele mude de isoterma. Ele vai para outra temperatura. Então, seu volume vai aumentar, o volume vai aumentar, e a temperatura também vai aumentar, porque ela vai mudar de isoterma, né? Só que tem um problema, a minha pressão ela vai ficar constante. Então você percebe que isso aqui, ó, representaria para nós uma transformação isotérmica. Vamos aqui olhar direitinho, olha bem, pressão constante no ponto A e no ponto B, temperatura aumentou porque ela mudou de isoterma, você viu? Mudou de isoterma, a temperatura mudou. E o volume aumentou. Então você viu que aqui eu tenho uma transformação que eu chamo de uma expansão
Por que que eu sei que é uma expansão? Porque o volume mudou. Você notou? O volume mudou. Então nós temos uma expansão. E ela é uma expansão isobárica. Então vocês viram que nós tivemos aqui uma expansão isobárica. O que que seria uma compressão? Se ele viesse do ponto B para o ponto A, isso seria uma compressão isobárica. Então você viu que a isobárica, tá, gente? Ela é muito fácil de ser definida porque a pressão para nós ela é constante, tá bom? Então assim a gente encerra a nossa segunda transformação, tá? A famosa transformação isobárica. Então junta-se a transformação isotérmica, temperatura constante. Agora a transformação isobárica, pressão constante. Mais à frente nós vamos ver a terceira transformação, a transformação isovolumétrica. Mas esse é assunto para a próxima aula. Beleza? Obrigado.